Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Juízes, capítulo 3. Povos que ficaram em Canaã. O Senhor deixou alguns povos na terra para pôr à prova o israelita, que não havia tomado parte na guerra de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todo israelita a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficavam na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, os que vivem nos montes Líbanos, desde o monte de Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor viesse, se eles iam ou não obedecer os mandamentos que lhe tinha dado por Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Otoniel. O povo de Israel esqueceu do Senhor, seu Deus. Pecou contra ele, adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Acera. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxa-Risataim, rei de Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então, os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-lo. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou um líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Eude. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel, tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento, e ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito, e foi levar os impostos de Eglon, que eram muito gordos. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram, e o rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. E o rei se levantou. Então Eude, com as mãos esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito, e enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo, e a gordura cobriu, porque Eude não tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram, viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e abriram, e o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para a Seira. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para lutar. Ele os guiou
montanha abaixo, dizendo: sigam-me, o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas seguiram, tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o Rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Sangar. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Juízes, capítulo 4. Débora e Baraque. Depois que Ude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Assarote Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapiode, era profetisa, era também juíza do israelita naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e o israelita vinha ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinom, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali. E ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulun e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros, ferros e soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com a honra da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulun e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. Débora foi com ele. Acontece que Eber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinom, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro, todos os seus homens, e fez ir a Rosete, a Gojim, até rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque hoje o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e os carros de Cícera. Aí Cícera desceu o seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército de Arezote Agogim. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Eber, o queneu, e ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Eber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera. Ele disse: entre, meu senhor. Então, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael cobriu com o tapete, e Cícera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo, e ele disse: fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier perguntar, se alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansada, caiu no sono profundo, e aí Jael pegou o martelo, uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou
estaca na cabeça dele na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. E quando Baraque chegou perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, e eu lhe mostro um homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei do Cananeu. Eles continuaram atacando Jabim, cada vez mais até acabarem com ele.